Como saber se você está entrando na menopausa? É muito comum as mulheres pensarem que a menopausa ela só acontece lá por volta dos 45, 50 anos. Isso de fato acontece na grande maioria dos casos, mas saiba que 1% das mulheres entram na menopausa antes dos 40 anos e a gente chama isso de menopausa precoce ou insuficiência ovariana prematura. E por que é importante você saber identificar se de fato você está entrando na menopausa ou não? Porque é de acordo com os sintomas da menopausa que a gente vai indicar o tratamento. E muitas mulheres sofrem com esses sintomas e nem sabem que são sintomas relacionados à menopausa. Então vamos lá. Como saber se você está entrando na menopausa? Primeira coisa que começa a alterar na mulher que está entrando na menopausa é o ciclo menstrual, tá? Por quê? Porque o primeiro hormônio que começa a cair é a progesterona. Então, olha só, o seu ciclo menstrual, que de repente era a cada 28 dias, ele começa a ficar meio irregular. Ele vai espaçando, começa a vir a cada 30, 35 dias. Aí um mês você não menstrua, no outro você tem um sangramento muito intenso, depois fica 2 meses sem vir. Então, esse período que os ciclos menstruais estão irregulares, a gente chama de transição menopausal. Porque, gente, ele é assim, você tá menstruando todo mês certinho. Um dia você tá dormindo, você acorda, pum, menopausa. Não é assim que acontece. Isso só vai acontecer se você tiver a retirada dos seus ovários. Por exemplo, você teve um tumor no ovário, alguma coisa e precisou fazer uma oforectomia. Aí você vai estar obrigatoriamente na menopausa do dia para a noite. Mas não é o que acontece na grande maioria. Nas mulheres que têm o ovário preservado, a evolução da menopausa ela acontece em fases. Então a primeira fase é a queda da progesterona. E aí o que você pode identificar além de ciclos menstruais irregulares? Você pode começar a apresentar alterações do sono, começa a acordar à noite, você que sempre dormiu super bem, de repente começa a ter vários despertares noturnos, acordando de madrugada. Pode, depois de um tempo, começar a ver as ondas de calor. São ondas de calor que vêm do nada, geralmente à noite. Você tá bem paradinho, de repente vê aquele calorão e vai embora. Dá uma suadeira, né, um calafrio, depois vai embora. Outros sintomas que podem surgir também: ressecamento vaginal ou desconforto vaginal na hora de ter relação sexual, dores nas articulações, nas juntas, dores de cabeça, irritabilidade, o seu humor fica completamente instável, você tem vontade de chorar do nada, não entende por quê. Então, todas essas alterações, gente, são compatíveis com o período da transição menopausal. Só que, como eu falei para vocês, a primeira coisa que vai alterar é o ciclo menstrual. Depois, ao longo dos meses, às vezes leva 3, 4 anos, vão acontecendo esses sintomas. E por fim, quando a mulher fica 12 meses sem menstruar, a gente chama isso de menopausa. E se você entrou na menopausa ou está nessa fase de transição menopausal, saiba que é importante avaliar se você tem indicação de reposição hormonal, de tratamento hormonal da menopausa. Por quê? Porque é nessa fase que você vai ter o maior benefício da reposição hormonal. Seja a proteção do coração, os outros benefícios como proteção óssea, como melhora dos sintomas, tudo isso vai acontecer quanto mais precoce for a terapia. Existe uma coisa chamada janela de oportunidade, que é o seguinte: nos primeiros 10 anos dos sintomas da menopausa é quando a mulher tem maior benefício de início da reposição hormonal. Então, se você está notando esses sintomas, converse com o seu médico, porque nem sempre a gente vai identificar alteração no exame de sangue, tá? É muito comum a mulher ter várias queixas de sintomas da menopausa, só que o FSH, que é o hormônio que fica alterado na menopausa, ele ainda não alterou. Então, os sintomas podem acontecer antes de virem as alterações dos exames de sangue. Então, é por isso que você precisa de um bom endocrinologista para que ele avalie se os seus sintomas são compatíveis com essa fase. Porque se você ficar dependendo só de exame, você pode não receber o diagnóstico adequado, tá bom?